Essa semana a gente vai discutir um pouquinho sobre o iptacopan, a nefopatia por IgA, mostrando agora os resultados finais do estudo que teve um período aí de 24 meses, né? Foi publicado recentemente, e a gente vai falar um pouquinho do estudo anterior, só para dar uma introdução e mostrar esses dados finais. Então, de forma introdutória, né, a gente sabe a nefopatia por IgA é a glomerulonefrite primária mais comum, caracterizada aí por ser uma doença renal imunomediada, heterogênea e progressiva. Hoje a gente sabe dessa evolução dela, né, que inclui, inclusive, cerca de 50% com progressão para falência renal em 10 a 20 anos, a despeito daquele tratamento padrão. E avanços no conhecimento sobre a fisiopatologia têm proporcionado o desenvolvimento de novas terapias que agem em mecanismos patogênicos alvos. Então, só para a gente recapitular da patogênese da nefopatia por IgA, então, ali a participação principal, a mucosa intestinal, né, que a gente tem uma produção da IgA, né, natural, e, de alguma forma, as células B, elas são ativadas à produção da IgA, e a IgA1 produzida pelos plasmócitos, né, que são as células B diferenciadas, né, existe uma interação também com a célula T via algumas citocinas da família TNF-alfa, que é o BAFF e APRI, né, nessa formação da IgA1. Por algum motivo, o paciente passa a produzir uma IgA1 aberrante, e altos níveis dessa IgA1 aberrante, elas vão estimular o sistema imunológico a produzir imunocomplexos, né, e esses imunocomplexos, que é IgG anti-IgA1, eles vão formar circulantes e vão se depositar, principalmente no mesângiolo. E ali vão estimular uma resposta inflamatória, com ativação de complemento, e o que a gente vê na biópsia, né, na imunofluorescência, é o depósito de IgA, e principalmente a associação com C3, mostrando essa ativação de complemento local. Essa superativação da via alternativa do complemento, ela é o ponto-chave para a inflamação em indústria glomerular, a nefopatia por IgA. O depósito C3, ele aparece em aproximadamente 90% dos casos, e ele se associa com a progressão da doença e pior desfecho clínico. Também a ativação do complemento no túbulo interstício está responsável pela inflamação e fibrose, túbulo intersticial, e o bloqueio do complemento, além de agir nessa via inflamatória, ele tem um impacto em reduzir a proteinúria, que é o marcador de pior desfecho renal. O que é o iptacopan, né? Então, ele é uma molécula que ela vai atuar com o bloqueio do fator B do complemento. Então, a gente vê aqui um esquema, né, das vias do complemento, a via das lectinas, a via clássica, e aqui é a via alternativa, né, que é constantemente ativada, e o fator B, ele participa aqui, principalmente nesses dois locais, aqui, já no início da via alternativa, né, levando a C3 convertase, e aqui também nesse outro ponto. Nos dois pontos, ele vai atuar aí, aumentando a ativação dessa via alternativa do complemento, que vai levar todo o desenvolvimento da cascata e o complexo de ataque à membrana. A dose que foi utilizada nesses estudos é a dose de 200 miligramas, né, via oral, 2 vezes ao dia, e o primeiro estudo foi uma análise de 9 meses, né, que é esse Applause, que ele mostrou uma redução significativa da proteinúria, né, de 38,3%, comparado ao placebo nesse período, com um perfil de segurança aceitável, o que levou a uma aprovação acelerada do FDA para a nefopatia por IgA. Então, aqui o principal achado do resultado desse estudo inicial, que foi publicado em 2024, naquele momento tinha 125 pacientes em cada braço, e a gente vê aqui com 9 meses essa redução significativa da relação proteína-creatinina na urina de 24 horas. Esse trabalho a gente já apresentou aqui, então, se eu não me engano, foi o Lineker que apresentou, e está aí publicado, tá o canal no YouTube nosso aqui, de 22 de novembro de 2024. E a análise atual, que é essa que a gente está apresentando hoje, ela vai revelar os resultados finais desse estudo após 24 meses. Então, aqui é o desenho do estudo, né, multicêntrico, randomizado, duplo cego controlado, que avaliou de 2021 a 2025, pacientes adultos, né, maior ou igual a 18 anos, a biópsia confirmada, nefopatia por IgA, todos precisavam ter, e a proteinúria maior ou igual a 1 grama por grama, né, no screening aqui, para entrar no estudo.
eles teriam que estar em terapia de suporte otimizada por pelo menos 3 meses, né, aqui os 90 dias, antes do início do tratamento, e aqui independente se estava com o inibidor de SLT2. A taxa de estação glomerular para entrar no estudo tinha que ter pelo menos 30 ml por minuto. Então, aqui tinha esse período de screening, 90 dias, depois a randomização, e aí tem aqueles resultados com 9 meses, né, que foi a análise da proteinúria, e agora a gente vai ver os resultados finais com 24 meses. Né, e aqui o principal que ele vai querer mostrar para a gente, de endpoint, é o slope, né, a curva de declínio da taxa de estação glomerular anual nesse período. Aqui, para os pacientes que foram incluídos, né, na avaliação da taxa de estação glomerular, aqueles que tinham mais de 45 ml por minuto, eles tinham que ter uma biópsia renal de pelo menos 5 anos, e aqueles que tinham uma taxa de estação glomerular um pouco mais reduzida, entre 30 e 45, tinham que ter uma biópsia renal com menos de 2 anos e uma IFTA menor do que 50%. E era obrigatório todos terem vacinação para pneumo e meningo, e era recomendado a vacinação para hemófilos B. Aqui tinha uma lista grande de critérios de exclusão, né? Eu destaco aqui nefropatia por IgA secundária, foi excluído, nefropatia por IgA com glomerulonefrite rapidamente progressiva, hipertensão descontrolada, que era uma sistólica maior ou igual a 140, infecções crônicas, malignidades, aí diagnosticadas com menos de 5 anos, gestação e amamentação, histórico de infecções recorrentes por germes encapsulados, que era pneumo, meningo, o uso de inibidor de endotelina, imunossupressão ou imunomodulador dentro de 3 meses do início do tratamento, ou rituximab com menos de 6 meses. E uso prévio, em qualquer momento, de budesonida oral. O desfecho analisado primário é essa avaliação da taxa de estação glomerular anual, e de desfecho secundário, ele analisou também a proteinúria, né, quem atingiu ali menos que 1 grama por grama em 9 meses, sem necessidade de terapia de resgate, ou mesmo terapia de suporte renal. Desfecho renal composto, né, que era avaliado o declínio sustentado da taxa de estação glomerular de pelo menos 30% do basal por mais de 4 semanas, a taxa de estação glomerular persistentemente abaixo de 15 por mais de 4 semanas, início de diálise crônica, transplante renal, morte por falência renal e mudança do basal até 9 meses do score de fadiga, que é esse FAST, que ele é um score que varia de 0 a 52 pontos, ele é um questionário que era aplicado para os participantes, e quanto maior a pontuação, menos fadiga ele apresentava. De análises exploratórias adicionais, ele também avaliou outros dados de proteinúria após 24 meses, e outras análises como a hematúria, biomarcadores de via alternativa do complemento. Então, aqui, sobre a população, então, inicialmente entraram em pre-screen um pouco mais de 1.100 pacientes, né, no final foram selecionados 238 para o grupo com iptacopan, 239 para o grupo placebo, e alguns descontinuaram, e no final a gente teve 227 no grupo iptacopan e 212 no grupo placebo. Sendo que completaram o tratamento no final desse período foi 193 no placebo e 151, 193 no iptacopan e 151 no placebo. Então, aqui a primeira tabela dos resultados, que é o baseline, então a gente vê aqui algumas características demográficas, né, então a idade, pacientes jovens, né, então aqui 39 anos, em relação ao sexo, era parecida, aqui em torno de 50%, né, de sexo masculino e feminino. Em relação ao grupo étnico, então, a maioria era asiático, aqui 52%, 51%, seguido de brancos. A gente vê, né, é uma doença que não acomete muito a população negra, então tem bem baixa aqui no grupo iptacopan tinha 0 pacientes, no grupo placebo só 3, e tinha alguns outros aqui, populações nativas ou indígenas. E o tempo desde a biópsia renal, o tempo mediano ali em ano foi 1,1 ano para entrar no iptacopan e 0,7 ano para entrar no placebo. Em relação às características da biópsia, né? Então, a gente vê aqui que a maioria, né, cerca de 60% nos dois grupos tinha um predomínio de M1, né? Também S1, então cerca de 70% tinha S1,
Uma porcentagem bem pequena que tinha T2, um pouco mais no grupo iptacopan, tinha T2 no score de MESH. T0 era em torno de 50%, então a maioria era T0, né, que é um score importante aqui de avaliação de prognóstico. Em relação ao score de crescentes, então a maioria não tinha crescentes, em torno de 60%, tá? E uma minoria que em torno de 25, 19 tinha C1 e quase não tinha C2, né, que é mais 50% de crescentes. Aqui, outras características em relação a parâmetros clínicos, né? Então, a proteinúria mediana era semelhante nos dois grupos, 1,7 grama. Em relação à distribuição, ser mais ou menos que 2 gramas também era semelhante. A maioria tinha menos que 2 gramas, que em torno de 60%. Em relação à taxa de taxa glomerular, a média era de 63 a 65 ml por minuto. 100% praticamente estavam usando inibidor de ECA ou bloqueio do receptor de angiotensina, o BRA, e em torno de 20% aqui uso de inibidor de SGLT2, tá? Um pouco mais no grupo iptacopan. Então, aqui só destacando a mediana, a média e quem usou os medicamentos antiproteinúricos. Em relação à pressão também não teve diferença, então estava com broncocontrole hipersólico, hematúrio mais de 70% tinha, aqui cerca de 75% nos dois grupos, e uso de imunossupressão, corticoide, cerca de 30% utilizou nos dois grupos, e outros imunossupressores, um pouco mais aqui no grupo iptacopan, 17%. O score de fadiga era semelhante e era até bom, assim, que era o máximo de 52, então tinha um pouco fadiga no início. Então, o primeiro resultado foi a avaliação da taxa glomerular, que é o desfecho primário, né, e que ele mostrou aqui que houve uma redução do declínio da taxa glomerular. A gente vê aqui nas curvas, nesse período de 24 meses, né, em relação ao basal, a gente vê a curva da taxa glomerular, ela tem um declínio menor, né, de menos 3,1 ml por minuto por ano no grupo iptacopan, comparado a menos 6,12 ml por minuto por ano no grupo placebo. Nessa outra aqui, ela não é anual, né? Essa aqui é a absoluta, né? No período de 24 meses. Então, você vê que nesse período final de 24 meses, em relação ao basal, houve uma perda de menos de 5,6 ml por minuto no grupo iptacopan e 10,6 ml por minuto no grupo placebo. E no análise exploratória dos subgrupos, ele mostra que essa redução do declínio da taxa de fração glomerular, ela ocorre independente desses subgrupos. Então, se a gente for dividir aqui total, né, que foi esse dado que eu mostrei, que é a perda anual, por idade maior ou igual a 45 anos, não tem diferença, favorecendo o grupo iptacopan, o sexo também não tem diferença. Em relação à região, só aqui dos Estados Unidos e Canadá, que não cruzou, né, aqui a linha, mas ele tende a favorecer o iptacopan. O restante na América Latina, Ásia e Europa mostra um benefício claro do iptacopan. Aqui, quando ele separa a Ásia de outras regiões, também tem um benefício claro do iptacopan. Em relação à taxa de proteinúria, né, qualquer faixa de proteinúria tem o benefício, mas lembrando que todos eram acima de 1 grama por grama no baseline. Tá? Então, a gente não sabe abaixo disso. Em relação à taxa de taxa glomerular, de 30 a 45, tem um benefício, e acima de 45 também, a hematúria se tinha mais ou menos, e até o uso de inibidor de SGLT2, um pouquinho mais aqui favorecendo quem usou inibidor de SGLT2, mas não tem uma análise comparativa disso. Quando a gente vai ver a análise por achado histológico, né, também existe um benefício claro do iptacopan para qualquer classe, que M1, M0, E1, E0, S, T e o C. Aqui eu chamo a atenção para o T2, né, que foi o que não teve aparentemente diferença, tem uma tendência ali a favorecer o iptacopan, mas é um N pequeno, né, como eu mostrei, a maioria era T0 no grupo, e uma minoria era T2, então não sei se por isso que não atingiu ali significância estatística. Lembrando também que o iptacopan era que tinha mais T2 do que o grupo placebo.
Em relação à proteinúria, né, então a gente já tinha o dado daquele trabalho de 2024 que houve uma redução de proteinúria, e essa redução, ela persiste após os 2 anos de análise. Então, a gente vê aqui na análise, ele faz primeiro uma análise exploratória da relação de proteína-creatina na urina de 24 horas, a porcentagem de pacientes que atingiu essa taxa de proteinúria abaixo de 1 grama por grama, então a gente vê cerca de 40% no grupo iptacopan atingiu, comparado com 23% no grupo placebo. Quando ele faz aquela análise da razão da média geométrica de proteinúria, com 9 meses, tem um resultado parecido com o primeiro estudo, né? Aquele primeiro estudo foi de 38%, esse aqui persiste esse dado, 39%, aqui com um pouco mais de pacientes. Lembra que naquele primeiro era 125 de cada braço, aqui está com 200 e pouquinho, um pouco mais. E isso persiste com 24 meses, que você tem uma redução de 37% aqui. Tá? Em relação à amostra da urina na manhã, amostra isolada, você também tem esse benefício de redução de proteinúria persistente, tanto com 9 quanto com 24 meses. Aqui só um gráfico mostrando essa diferença, né, da redução da proteinúria na amostra da urina, a primeira urina da manhã, tá? Aqui em amarelo o iptacopan, né, e aqui em azul placebo, né, tem essa redução de proteinúria que persiste por 24 meses. Em relação aos outros desfechos, né, a falência renal, o desfecho composto de falência renal, então também tem um benefício, o grupo com iptacopan, né, uma porcentagem menor atingiu aquele desfecho composto, 21,4%, comparado com 33,5% do placebo. Em relação ao score de fadiga, não teve diferença entre os grupos, mas ele já tinha um score bem próximo ao normal desde o baseline, né. Ele traz um dado que é a análise de proporção de ocorrência de hematúria ao longo do segmento. Ele não faz uma comparação e uma análise estatística entre o grupo placebo e o iptacopan, mas a gente consegue ver aqui, quem está em amarelo é quem usou iptacopan, com o passar do tempo, até os 24 meses, a proporção de pacientes que tinham hematúria, ela ia diminuindo, né, comparado ao placebo, que persistia com hematúria, né, ao longo do tempo. Em relação a outros marcadores relacionados à via do complemento, a gente vê aqui que o grupo com iptacopan teve um aumento dos níveis de C3 ao longo do segmento. Ele tem uma dosagem aqui com 9 meses e uma com 24 meses, mostrando que esse aumento ele se sustentou. Ele fez uma análise também desse Serum Wise Lab, que é um ensaio que avalia marcadores funcionais do complemento. E ele mostra que esses marcadores funcionais do complemento, eles diminuem com o uso do iptacopan, que se sustenta aí ao longo do uso por 24 meses. E também a análise do C5b9 urinário, relação dele com a creatinina. Então, a gente vê aqui que houve uma redução também com o uso do iptacopan, que se sustenta ao longo do tempo. Quanto aos eventos adversos, né, não teve diferença em eventos adversos relevantes, né, o mais preocupante seriam aquelas infecções com germes encapsulados, mas isso não teve diferença em quem usou o iptacopan em comparado com o placebo. E da discussão, o que ele traz principalmente? Então, o iptacopan, ele reduz o declínio da taxa de excitação glomerular ao longo de 2 anos, comparado ao placebo. Essa redução, ela parece ser consistente em diferentes subgrupos, e ele traz um comparativo com estudos prévios que fizeram essa análise da taxa de excitação glomerular ao longo do segmento. Ele fala do estudo o Protect, que usou sparsentan, e ele fala do NefGuard, que usou o Nefcon, né? E aí, eu trouxe aqui uma tabelinha, a doutora Cris tem uma tabela também, acho que melhor do que essa, mas eu acrescentei aqui o teste, que é da metilprednisolona, para a gente fazer esse comparativo. Então, o teste, ele analisou até mais longo prazo, né? Então, ele conseguiu analisar por 4 anos essa perda anual da taxa de excitação glomerular. O grupo com metilprednisolona teve uma perda de menos 2,5 ml por minuto por ano, comparado ao placebo, menos 4,9 ml por minuto por ano. Aqui a diferença significativa. O estudo NefGuard, que avaliou o Nefcon, a perda corrigida pelo tempo, que ao longo de 2 anos,
foi parecida com a da metioprednisolona, menos 2,4, comparado ao placebo. Lembrar que esse placebo aqui usava IECA, BRA, terapia de suporte, né? Então, menos 7,5 ml por minuto ano, com uma diferença aqui importante. Quando a gente olha a perda absoluta, né, ao longo desse tempo, ela assusta mais, né? Então, mesmo com essas terapias, né, se vê assim, ao final de 2 anos, olha quanto perde, né, com o grupo com Nefecon, menos 6 ml minuto e menos 12 no grupo placebo. Com Sparsentan, essa perda anual, ela é parecida também, menos 2,9 se você analisar aí do dia 1 até o final de 2 anos, e menos 2,7 ali da semana 4, se você desprezar aquelas 4 semanas que tem um declínio pelo efeito hemodinâmico da droga. Então, também parecido, o irbesartana deu uma equilibrada aqui, que o spazentana não comparou com o placebo nesse estudo, foi com o irbesartana, né? O spazentana foi um pouco melhor, quando você vê aqui essa análise de 4 semanas ao final de 112 semanas, né, com diferença estatística. Em relação ao iptacopan, que é esse que a gente mostrou hoje, a curva com perda anual é menos 3,1 ml por minuto ano, comparado ao placebo, menos 6,12 ml por minuto ano, com uma diferença estatística significativa. E aqui a perda absoluta ao final de 24 meses, que eu já mostrei anteriormente, né, menos 5 para menos 10. E aqui a gente tem um longo caminho até o alvo desejado, né, que o Cadigo aí tem colocado, que é menos 1 ml por minuto por ano. Então, nesses estudos até agora, a gente está um pouco longe disso, e o iptacopan, ainda assim, foi inferior. Se a gente for comparar, alguns têm uma análise estatística um pouquinho diferente, mas se a gente for comparar ele com outras terapias, outros estudos, ele é um pouco inferior em relação à taxa de estação glomerular. A redução da proteinúria, ela foi consistente ao longo do segmento, né, os pacientes usando iptacopan. Uma coisa importante de lembrar é que nesses estudos aqui, lembrar que a metilprednisolona foi por 6, 9 meses, por aí. O Nefecon, 9 meses. E esse segmento aqui de 2 anos. Sparsentan foi usado ao longo do tempo, né, de todo o segmento, e iptacopan também, ao longo do tempo de todo o segmento. A porcentagem de ocorrência de hematúria, ela aparenta ser menor, né, com o passar do tempo, talvez ali uma menor inflamação, não teve diferença no score de fadiga e nem de eventos adversos. Algumas questões que ele levanta, como o iptacopan ele poderia ser incorporado ali na sequência de tratamentos dos pacientes com nefropatia por IgA, em que momento seria uma terapia sequencial, entraria logo no início, quais pacientes teriam mais benefício, né, quais características a gente poderia, né, classificar que teria esse benefício, e se teria efeito em nefropatia por IgA com um grau menor de proteinúria, já que agora até o Cadigo traz ali da gente tentar tratar com proteinúrias já acima de 0,5, né, um corte menor. No futuro, talvez uma avaliação de efeitos mais a longo prazo, e estudos de rebiópsia estão sendo feitos, né, está em andamento esse estudo, que é para avaliar, investigar os efeitos histológicos aí após 9 meses do uso do iptacopan em relação ao baseline. É isso. Obrigada. Muito bom, Sá. Muito lindo os slides didáticos. E aí estamos abertos aos questionamentos, aos comentários. Quem quer fazer um comentário? E aí, pessoal, se anima aí? Por hora não foi tão animador, né? Assim, olhando essa questão de perda de filtração glomerular ao longo do ano, né? Então, realmente, esses que essa Brini comparou, né? O Nefecon, Spazentana, realmente são os trials que têm mais ainda perda de função, né? Quem aparentemente teve menos perda de função foram os inibidores do BAFF, APRIL, né, que perderam um pouco menos de função ao longo do ano. Então, é bastante perda, né, ainda não é o que a gente quer. E daí, talvez, o que o autor fale, será que a gente vai ter que associar essas medicações? E realmente, quem são os pacientes que vão se beneficiar?
né, como a apresentação clínica da EGA, ela varia muito, então, a gente entende que apesar da patogênese ser inicial igual, mas o desenrolar da inflamação pode ser diferente em cada pessoa. Então, qual que seria o grupo que, com tal apresentação clínica, tal dado de biópsia, iria se beneficiar com qual tratamento, né? Isso é uma questão que a gente ainda não sabe. Mas, Eu queria levantar uma crítica, assim, na verdade, é que a gente tem tão pouco tratamento, né, para esses pacientes, que aquela questão da aprovação acelerada que é feita, eles fazem essa fase de aprovação acelerada e depois eles reavaliam, né? Eu não sei se, por exemplo, isso teria algum impacto, assim, na aprovação, tudo bem que esse mostrou um certo benefício, mas ainda assim não é um benefício esperado do alvo. Não sei se teria algum impacto em relação a isso, se alguém saberia dizer. pelo menos aqui no Brasil, o pouco que eu entendo de aprovação, mesmo se a aprovação da Visa, para a SUS a gente tem aquela história do Conitec, né? E aí, muitas vezes é isso, né? O Conitec, que ele também vai avaliar a opinião dos especialistas e tal, então a gente tem vários remédios aprovados, até pela Anvisa, mas não aprovados pelo Conitec, porque quando você vai ver, eles tentam avaliar, pelo menos um pouco que eu vi, o gasto que você tem e o benefício que você vai dar para o, né, pro paciente, né? Então, eles têm um número lá, né? Se esse benefício não é adequado, eles não aprovam. O obinutuzumab aconteceu aqui no Brasil, né? Ele foi solicitado para ser aprovado de urgência na Anvisa, mas ainda está aguardando o Conitec, né? Uhum. Aqui nos Estados Unidos é diferente, né? Mas para a SUS tem essa barreira, né? Ainda, né? Nossa, aqui eles aprovam tudo, usam tudo, é impressionante. Mas aí não tem serviço público que paga, né, Renata? Aí é mais fácil, porque aqui, na Nossa, verdade, porque não a tem, Conitec, na pois verdade, é, define se o serviço público vai pagar ou não. Aí, como quem paga é o paciente, se tem benefício pois é. aprovado, tá liberada a Nossa, medicação para impressionante. uso. É, eu Exatamente, acho. exatamente. Aprovou o FDA, está liberado para uso e é fácil deles conseguirem pelo plano, né? Assim, quer dizer, não é fácil, mas não é difícil. Mas é isso, né? Não é público. Exato, Outra eu acho coisa. que tem outro caminho. Agora sim, Com certeza. Sabrina, eu acho que o resultado não é. É porque nesse grupo aí, na avaliação do estudo do Iptacopan, gente, a perda de filtração glomerular dos doentes foi grande, né? Então, assim, a gente tem uma redução comparada do grupo Iptacopan com o grupo placebo de 50% aí, né, de melhora. Mas os dois grupos perdem mais rápido do que a média que a gente está acostumado a ver. Então, talvez a seleção dos doentes para tomar Iptacopan tenha sido uma seleção de doente grave mesmo, assim, né? E, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar esperar, é o que a Cris falou, né? A impressão que eu tenho é que, inibidor de complemento, por exemplo, a gente vai selecionar o subgrupo que talvez seja uma droga que a gente vai associar com outras drogas para utilizar, né? Isso é o que eu prevejo do futuro aí, né? Eu acho que vai ser mais ou menos assim que a gente vai pensar, tá? E uma coisa que chama atenção, que eu acho que entra nisso, é a porcentagem dos pacientes que teve aquele benefício da proteinúria, que se eu não me engano foi 40% aqui que eu comentei no gráfico, e os outros, né, 60% que não teve redução da proteinúria. Será que esses aí que perderam mais função renal, que estavam no grupo, né, do iptacopan, então também essa diferença, ele não explorou isso. Quem teve benefícios, 40% que teve benefício, que teve a redução da proteinúria, contra os que não teve, e separou esses dois, né? Quem são, né? Quem são E até esses? isso era interessante, porque assim, se você Sim. não vê benefício da proteinúria de repente, já dá para pensar assim, essa droga não funcionou, suspende, né? Isso era uma coisa boa, entendeu? Até para você não ficar, assim, usando uma medicação que não faz sentido, né, gente? E aí, o grupo que responde, então, depois vai ter benefício de filtração, ótimo, a gente pode manter, né, e avaliar por mais tempo. Porque a gente está na fase de selecionar quem são os perfis que vão responder melhor com cada droga nesse momento, né? Enfim, eu acho que são coisas para a gente pensar mesmo. Aí tá aqui, né? Então, com 24 meses, 40% que respondeu com iptacopan, com a proteinúria,
e 23 de redução de proteinúria com placebo. E quando ele coloca esse gráfico, a proteinúria ela reduz e ela fica consistente. Então, talvez isso que você falou, doutora Letícia, seria importante, né? Porque ele reduziu, então quer dizer que ele pode ser que seja o grupo que responda. Se ele não reduziu até aqui 6 meses, 9 meses, que acabou se sustentando essa redução e ficou, então talvez ele não vai mais responder e eu suspendo a droga. Exatamente, exatamente. Acho que a gente tem que pensar um pouco assim, né? Exatamente. Porque a gente tá precisando buscar isso, exatamente isso, Sabrina. Que eu penso. Realmente explorar quem são esses 40%, né? Detalhar em termos de MEST, e etc., né? Para a gente saber quem são. Acho que é por aí também. Acho que é legal isso. Vou escrever para eles. Se vocês quiserem Fala para mandar para a gente que a gente avalia. analisa os dados, se vocês Né? quiserem. Mais algum comentário, pessoal? Não? Então, acho que semana que vem a gente não vai fazer, porque como tem emenda de feriado, essa coisa fica ruim para pessoas que estão no feriado, né? Então, a gente vê para daqui a 15 dias. Mas, se ser nessa semana que vem, é na outra, que é o caso, o nefrocaso, né, Lê? É dia 28 Dia 28, de abril, né? terça-feira. Não Hã? percam. Isso, não percam. percam, gente. Se conectem, tá? Tá bom. Vai ser um caso legal. Beijo. Tchau. Legal. Tchau, tchau. Parabéns, Beijo. Sabrina. Parabéns. Parabéns, Sá. Nossa, ficaram incríveis as imagens que você fez no começo, a comparação. Nossa, arrasou demais. Não tem nem o que comentar, ficou muito bom. Parabéns. Ana, Eu tenho um feliz, comentário. Fala, Rê. Um comentário. Vocês estão subindo a régua aí desses slides, vai ficar difícil para a gente apresentar nas próximas. Aqui eu concordo com a Renata. Gente, eu não sei, eu preciso aprender a usar IA, gente. Porque não tá dando para Pois não é, tá dando, pois não. é. a Nathalie os efeitos que ela põe. Não, Sim, gente, Então, não tem eu como vou tá, você chegar arrasou nesse muito. Parabéns. Ficou super didático, ficou de fácil compreensão. Arrasou muito. Parabéns. Ficou muito legal. Tchau, gente. Obrigada, Beijo. pessoal. É que eu sou a próxima, então se quiser me mandar aí um bem legalzinho, eu agradeço. Beijo, gente. Até semana. Tchau, gente.